Começando mais um vídeo de receitas de comida regional. E hoje a minha homenagem vai ser para a região Nordeste, que eu amo. Acho que todo mundo que acompanha o canal aqui já sabe, né, que eu tenho uma certa tendência a adorar e apreciar muito a gastronomia nordestina. E eu resolvi fazer para vocês uma carne de sol. Vou ensinar o processo de você fazer na carne de sol na sua casa, né, que a gente pode fazer com qualquer corte. Eu escolhi hoje fazer com a fralda da Montana Steakhouse, que é suculenta, deliciosa e macia. E é um corte que eu acho que ia ficar diferente, né, mas a gente poderia ter escolhido qualquer outro. E para acompanhar, obviamente, um baião de 2 caprichado. Para começar, a gente vai fazer a carne. Na verdade, eu vou ensinar a vocês o processo de cura da carne, que ele leva mais ou menos 2 dias. Pelo menos 2 dias, né, na geladeira e com a misturinha do sal que a gente vai fazer. Então é o seguinte, já estou aqui com a minha peça de fralda Montana Steakhouse, ó. Uma bela peça, uma senhora peça, mas eu não vou fazer ela toda. Então eu vou tirar essa parte aqui, que já tá sem essa camada de gordura, né? Vou cortar bem aqui assim, tá? E essa parte aqui, sabe o que eu vou fazer? Hambúrguer. Gente, sim, eu adoro fazer hambúrguer de fralda. Fica uma delícia, como já tem gordura, dá um blend legal, mas enfim, isso fica para um próximo vídeo. E aí aqui, com essa parte da fralda, é que eu vou fazer a carne de sol, né? Então o que eu tenho aqui? Uma mistura de sal com um pouquinho de açúcar mascavo. O sal aqui, eu tô usando o sal comum mesmo, mas você poderia estar usando uma flor de sal, por exemplo, para ficar um pouco mais sofisticado. Ou poderia estar usando sal grosso, moído. O ideal é você quebrar ele no pilão ou processar, enfim, deixar ele mais moído. E aí mistura com um pouquinho de açúcar mascavo. Eu já fiz ele também sem essa coisa do açúcar mascavo, só a desidratação dele com sal. Também dá super certo, mas aqui nessa receita eu tô fazendo desse jeito. Então a gente pega essa misturinha, distribui ela sobre a carne. E aí, pode caprichar, tá, gente? Usa bastante. Toda essa quantidade, óbvio, vai estar aqui nas medidas, vão estar na descrição, então vocês fiquem tranquilos. E aí, ó, vai espalhando assim, deixando toda ela com essa cobertura do sal com o açúcar. O que a gente vai fazer agora? A carne, olha como que ela ficou, toda envolta nessa mistura, né? A gente vai colocar um recipiente e cobrir com plástico filme. E aí, daqui a alguns minutos, já pode levar para a geladeira. Em alguns minutos você já vai ver ela criando um líquido. Ela já começa a desidratar. Você não precisa imediatamente já tirar esse líquido, você pode tirar isso com 24 horas. E aí você vai deixar mais 24 horas. Então o processo todo é mais ou menos de 48 horas. No segundo dia, né, você tira o plástico filme e deixa na geladeira sem o plástico filme. E aí sim, com 48 horas, é o que eu tenho resultado aqui, eu mostro já pra vocês, porque agora a gente vai começar o nosso baião de 2. O baião de 2, gente, é aquele prato que assim, o importante é a mistura do arroz e feijão, né? O que a gente vai colocar de carne, se é carne de seca, se é calabresa, se é bacon, se é paio, isso daí é bem livre. Aliás, se você nem quiser colocar carne, eu acho que não pode. Por favor, nordestinos, comentem aí, né? Isso assim, é da minha pequena pesquisa, né? Mas eu vou usar calabresa e bacon, tá? A linguiça calabresa. E outras coisinhas também, um tomatinho, cebolinha, pão, queijinho coalho. E o feijão que eu vou usar é o feijão de corda. Poderia ser qualquer outro feijão, né? Esse aqui comumente é confundido com o feijão fradinho. Mas eu vou só cozinhar esse feijão com bastante louro e aí vou deixar ele cozinhando uns 15 minutinhos no máximo, porque a gente vai finalizar o cozimento dele já junto com o arroz.
feijão tá cozinhando, né? Então vou dar aquele tempinho de uns 15 minutos. E aí a gente pode começar a outra etapa do baião, que é as carnes, os vegetais, o arroz, enfim. E aí eu vou usar cebola roxa. Poderia ser cebola comum, mas acho que a cebola roxa dá um saborzinho especial, dá uma cor pro nosso baião. Vou usar alho, bacon, linguiça calabresa, tomate, pimenta de cheiro, também uma pimentinha, dedo de moça e o queijo coalho no final para finalizar e muito coentro, né, gente? Então vou começar com o bacon para ele já soltar a gordura e aí a gente usar essa gordura para refogar a cebola e o alho e perfumar a casa toda. Adicionei o arroz no meu baião e agora é a hora de entrar com o feijão que ainda tá em cozimento. Então a gente vai usar a água do próprio feijão para terminar de cozinhar junto com o arroz. Agora o baião vai continuar ali o cozimento, eu vou ficar de olho. Vocês viram que eu adicionei a água do feijão, mas eu adicionei mais um pouco de água. Então isso provavelmente vai acontecer aí também na casa de vocês. Então fica de olho ali. Outra coisa, sal também não coloquei, porque como eu usei ali linguiça calabresa, o bacon, isso eu vou deixar pra ver um pouquinho mais no final, quando já tiver tudo cozido ali legalzinho. Vou experimentar e finalizar, se houver necessidade, com um pouquinho de sal. Além disso, o coentro, né? Bastante coentro, um cheiro verde também pra finalizar. E o queijo coalho. Além disso, gente, minha pimenta dedo de moça. Como eu vou já preparar aqui o nosso molho lambão, eu vou picar a pimenta e aí vou adicionar ela tanto no molho quanto no nosso baião. Pro molho lambão, o que eu tenho aqui? Cebola roxa, pimenta de cheiro, a pimenta dedo de moça, tomate, azeite, vinagre, sal, pimenta do reino e bastante coentro. Molho lambão pronto, nosso baião está terminando o cozimento e a gente precisa voltar para nossa carne de sol, a nossa fraldinha de sol, que eu estou devendo o resultado para vocês depois das 48 horas, né, gente? Olha a cor dessa carne. E principalmente a textura. Ela fica com uma textura totalmente diferente, fica com essa cor mais marrom, parece até que fica meio dura, né? E aí eu vou selar ela, essa peça assim, inteira, com bastante manteiga de garrafa, numa frigideira de ferro. E aí depois a gente fatia e degusta essa delícia. Carne pronta, deixei ela descansando um pouco e aí fatiei. E o que eu sempre falo com vocês na execução de carnes, quando o corte não é uniforme, não é um bife alto, tudo na mesma altura, naturalmente a gente vai ter pontos diferentes, né, dependendo do cozimento da carne. Então, por exemplo, a fraldinha, né, a fralda que ela é um pouco mais alta aqui e aí ela vai diminuindo. A ponta sempre vai ter um ponto, ou ao ponto, se deixa ao ponto, ou deixa mais passado um pouco. E o centro, ele tende a ficar um pouco mais cru, né? As pontas às vezes ficam mais
passados e no meio ao ponto. Então aqui o que eu fiz? Eu não queria finalizar ela no forno, queria fazer ela na frigideira. Então eu deixei as pontas mais ao ponto e o centro, obviamente, nesse caso, ficou um pouco mais cru. Tá vendo? Então eu vou voltar ela rapidinho na frigideira só pra dar uma selada nessa parte e aí sim ficar no ponto que eu quero, porque no meio ainda vai estar bem vermelho, porque eu cortei uma tira assim um pouco mais larga. Mas é isso, queria explicar essa questão do ponto da carne, que às vezes a gente pensa, o ponto, nunca consigo acertar. E tudo depende muito do tamanho, né, da medida do corte que você tem, né? E aí você, obviamente, vai ter ao longo desse corte pontos diferentes, dependendo do cozimento e do tempo e do fogo e etc e tal. E esse é o resultado da minha homenagem ao Nordeste, essa comida maravilhosa, essa gastronomia riquíssima. Aqui, a fralda de sol com o baião de 2, que eu finalizei aqui, gente. Eu botei uma pimenta biquinho, um queijo coalho e a carne ficou incrível. Eu vou pegar essa carne, eu tô, assim, salivando e eu quero cortá-la bem no meio. Bem maravilhosa. Desmanchando, tá? Só queria dizer isso, que ela, tipo assim, não precisa nem da faca pra fazer o corte dessa carne. Gente, olha isso. Olha que maravilha. Olha. Só puxei. Muito suculenta. Perfeita. E o baião, né? Peraí que eu vou... Isso aqui é pra deixar assim, todo mundo com água na boca, com vontade de fazer baião de 2 hoje, agora, nesse exato momento. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham adorado essa receita, que vocês aí da região Nordeste tenham se sentido homenageados com essa singela representação da gastronomia, né, de vocês, que é tão rica, maravilhosa. Sou muito fã mesmo, adoro essa comida. Quero que vocês comentem aqui qual prato aí da sua região que te traz muita memória, muita história e que tá sempre sendo reproduzido aí na sua família. Mandem sugestões também pros próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Um beijo, fui!